Pessoal, a missão Artemis 2, né, Artemis 2, foi a volta do homem à Lua depois de 54 anos. Mas isso foi graças a muitos avanços tecnológicos na agricultura. Sim, tem muito dedo do agro nessa ida para a Lua que a gente está presenciando agora. Porque a questão é, chegar na Lua já não é obstáculo, a gente fazia isso há 60 anos atrás. O problema de verdade é como sustentar a vida humana fora da Terra num período tão longo. E aí entra o agronegócio. Meu nome é Edson Benatti, você está aqui na UVP Agro, canal de notícias, de curiosidades, de agronegócio aqui da UVP Capital. E se você gostar do conteúdo, se inscreve aqui que a gente está quase batendo 37 mil pessoas. Seria muito bom ter você aqui como inscrito também. Pessoal, vamos para o tema do vídeo. Pessoal, só para vocês terem ideia, para levar 1 quilo de alimento da Terra para a Lua custa cerca de $1 milhão. Esse número por si só já é suficiente para inviabilizar qualquer tentativa de permanecer lá com abastecimento externo. Ou seja, se no futuro distante a gente realmente conseguir povoar algum mundo, a gente não consegue ficar levando alimentos. E para isso é necessário a produção local. Sem isso não tem esperança nenhuma dos sonhos de morar fora igual a gente tem aí e vê bastante nos filmes. Então, para todo o avanço que a gente sonha, necessariamente a gente tem que avançar também na produção de alimentos. E é exatamente nesse momento que o Brasil entra como uma peça central na equação da missão Artemis 2. Porque apesar de todo esse projeto estar sendo liderado pelos Estados Unidos, existe uma bandeira do Brasil aí participando do projeto, por meio da iniciativa Space Informing Brasil, coordenada pela Embrapa com apoio da Agência Espacial Brasileira. Nosso país ele contribuiu diretamente no desenvolvimento de alguns sistemas agrícolas capazes de operar lá em ambientes extremos. Tudo isso começou em 2020, quando o Brasil formalizou a sua entrada no programa Artemis, buscando aí ampliar essa cooperação internacional entre os países e também acelerar o desenvolvimento do nosso setor espacial. 2 anos depois, ali na casa dos 2022, essa parceria inteira ganhou uma densidade com a entrada da Embrapa, ou seja, a Embrapa entrou nisso e a gente sabe que onde a Embrapa coloca o dedo, resolve. E a Embrapa então passou a atuar como provedora de dados, tecnologias e algumas soluções voltadas para essa produção de alimentos fora da Terra. Ou seja, o Brasil não está levando equipamentos, satélites, mas sim o conhecimento acumulado por décadas e décadas do solo brasileiro de como plantar lá fora. Que eu volto a dizer, o cerrado brasileiro era impróprio para cultivo e a gente fez produzir soja aqui e hoje somos o maior produtor do mundo. Então pensar em produzir uma outra condição muito fora da realidade como é a Lua não está tão fora quanto a gente pensa. Então enquanto está todo mundo focado nessa missão de visitar novamente a Lua, de levar algumas coisas, extrair algum pedaço da Lua para a gente analisar aqui também, pouca gente está levando em consideração o quanto que o Brasil é importante em levar esse conhecimento para viabilizar tudo isso com o agro. Porque o agro na Lua ele começa com os problemas mais básicos, porque lá não existe solo no sentido biológico. A superfície ele é composta por regolito, que é um material formado por bilhões e bilhões de anos de impacto de meteoro, constituído basicamente por pó de rocha rico ali em metal, como alumínio e ferro, mas sem praticamente nenhum nutriente que dá a vida, né? Os nutrientes que a gente vê aqui no solo da Terra. Basicamente lá é um bate-estaca de meteoro que ficou por isso, né? E diante dessa limitação principal, né, que não tem nutriente no solo, a estratégia adotada pelos pesquisadores passou a adaptar o solo lunar para a construção de alguns sistemas agrícolas independentes. E é aqui que entram as tecnologias como a hidroponia e a aeroponia, que permite o cultivo sem o solo. Isso é bem comum, inclusive na Holanda. A gente fez um vídeo só sobre o agro na Holanda e o quanto que eles aproveitam cada centímetro quadrado com hidroponia e aeroponia, produzindo ali muitas hortaliças em um lugar que fica abaixo da linha do mar. A Holanda também é um lugar fodido para isso, né? Porque a aeroponia e a hidroponia, ela permite o reaproveitamento contínuo dos recursos e uma economia de até 80% de água e nutrientes. E água é um outro grande problema que a Lua tem, né? E ao mesmo tempo que estão focando nisso, outra linha de pesquisa busca entender até que ponto o próprio regolito, né, esse solo ali, pode ser parcialmente adaptado para sustentar o crescimento vegetal. Se eles conseguem usar isso mesmo para adaptar para o agro ou não. Em alguns testes realizados com um material que simula o solo lunar, foi possível não apenas germinar as plantas, mas levar até o fim do ciclo produtivo. Isso com formação de sementes, produção, colheita certinho, mas foi um material que parecia solo lunar, né? Uma adaptação que a gente fez aqui na Terra. E é claro, esses resultados positivos só vieram desde que a gente combinou alguns componentes biológicos que eram essenciais, como por exemplo, o verme composto, que é responsável por fornecer os nutrientes, micro-organismos, além de alguns fungos micorrízicos. Porra, eu não entendo isso aí não. Vamos lá. Esses fungos micorrízicos, eles aumentam a eficiência e a absorção dos nutrientes, reduzindo a absorção dos metais tóxicos que existem lá. Ou seja, a gente pegou um material parecido com o que era da Lua, a gente adaptou
com vários outros nutrientes e também com algumas coisas que tiravam a absorção do metal tóxico e deu certo. Mas a gente nunca fez isso na Lua e é agora que a gente vai ver como isso funciona com essa missão Artemis. Então, mesmo com alguns resultados positivos aqui na Terra, ainda assim, os próprios resultados mostram que o sistema ele é muito sensível, porque existe um limite técnico próximo de 75% de material semelhante ao regolito, acima do qual as plantas passam ali a ter um estresse e não conseguem mais se desenvolver. Então esses números só mostram o quanto que desenvolver um agro na Lua é uma das coisas mais complexas para a humanidade. Mas se a gente pensa em ter uma exploração espacial, a gente precisa necessariamente discutir isso e resolver isso. E o Brasil está entrando de cabeça. Mas se você que está assistindo aí do outro lado, que além de saber as novidades da Lua, você também quer saber como organizar a sua soja, o seu milho, o seu boi aqui, convido você a conhecer a UVP Agro, pessoal. A plataforma da UVP Agro é um local onde você consegue aqui aprender tudo sobre comercialização de soja, milho e boi. Como assim comercialização? Eu posso vir aqui e vender, por exemplo, para cooperativas? Sim, mas quem está te dando o preço é a cooperativa, é o frigorífico. Você consegue formar o seu preço através da Bolsa de Valores. Parece mágica, mas não é. Então se você mexe com soja, milho e boi e quiser aprender sobre comercialização, sobre travamento, hedge, put, call, todos esses conceitos que são meio vagos, que as pessoas sabem que existe, mas não sabem como fazer, procure aqui alvpagro.com.br, você clica aqui nesse botão, ó, fale com o consultor, só deixa o seu nome e o telefone aqui, a gente vai entrar em contato com você e explicar como funciona. Também quero participar do grupão do WhatsApp aqui da UVP Agro, clica aqui no grupo do WhatsApp que a gente tem ali alguns conteúdos que a gente manda para você sobre o preço do milho, da soja e do boi. Voltando agora para o agro na Lua. E pessoal, na primeira fase do projeto aí que a Embrapa está encabeçando, duas culturas foram selecionadas como modelo. O primeiro foi o grão de bico e o outro é a batata doce. E essa escolha leva em consideração alguns fatores, como o crescimento, que é rápido, a facilidade no manejo e o alto valor nutricional. Então o grão de bico e a batata doce são as melhores culturas aí para se adaptar a todo esse desafio. E no caso da batata doce, a variedade Beauregard se destaca ali pela alta concentração de beta-caroteno, enquanto o grão de bico, na cultivar BRS Alepo, apresenta aí bom desempenho produtivo e um alto teor de proteína, que é extremamente importante para quem estiver lá. E em 2025, essas duas culturas foram enviadas ao espaço a bordo da nave New Shepard, em uma missão da Blue Origin, que também inclui outras espécies como morango e algumas orquídeas também, né? Porque é bem importante você ver flor aí quando você está no espaço. Após o retorno dessa missão em 2025, esses materiais passaram por algumas análises genéticas detalhadas com o objetivo de entender como que os fatores de radiação, ausência de gravidade afetaram ali o desenvolvimento, a produtividade, a estabilidade dessas plantas. E esse tipo de análise que foi feita em 2025 é essencial, porque o desafio não é apenas fazer a planta crescer, mas também garantir que ela mantenha a qualidade nutricional e a segurança para o consumo. Porque não adianta ter uma planta boa, mas que na hora que as pessoas comem não tem ali a proteína, não tem o carboidrato, não tem os aminoácidos necessários ali para o ser humano viver. Então essa foi a segunda fase. A terceira fase do projeto envolve o desenvolvimento de sistemas de cultivo em ambientes fechados, que poderão ser instalados tanto na superfície lunar quanto em algumas missões de longa duração, consolidando aí a ideia de produção agrícola autossuficiente fora da Terra. Isso parecia muito fora de base quando a gente olha para trás, mas realmente a gente está se encaminhando para uma produção agrícola fora do nosso planeta. Olha que loucura, pessoal, a gente está vendo isso diante dos nossos olhos. Tinha 54 anos que o homem não voltava à Lua e a gente está indo agora e levando todo o avanço tecnológico que a gente conseguiu no agronegócio. Pô, é sensacional. Só que uma produção em escala real ficará muito mais para frente, porque dentro do cronograma das missões, a Artemis II não prevê o cultivo direto lá na Lua, pois trata-se apenas de um voo de teste, com duração aproximada de 10 dias, voltado muito mais à validação de alguns sistemas de sobrevivência e comportamento da tripulação em um ambiente fora da proteção do campo magnético terrestre. O que é isso? Significa que eu vou levar um ser humano lá, fora da gravidade, bem diferente, eu quero ver como que esse ser humano volta para cá, se tem mudança na coluna, na imunidade, o que acontece com o ser humano também. É isso que a missão Artemis II está focando bastante. Mas a missão Artemis IV, que já está prevista para os próximos anos, vai haver a possibilidade de experimentos agrícolas diretamente na superfície da Lua. A expectativa é que os astronautas passem aí para atuar como produtores, monitorando o desenvolvimento de plantas sobre a gravidade equivalente ali a apenas 1/6 da Terra, Ou seja, a gravidade lá é bem diferente. Vamos resolver isso aqui fácil? Pega um gaúcho, ouvidor de baitaca,
põe ele lá, um cunhudo, e põe ele para plantar. Vamos lá. Ou seja, a gente está falando de um processo completo de adaptação da nossa vida lá na Lua, porque o agro é a maior adaptação, né? Se a gente pegar a nossa história e entender como que o ser humano evoluiu, a agricultura está num marco decisório. A gente conseguiu plantar, esperar e parou de sair coletando coisa, comendo coisa fiada. Então, o agro na Lua é um dos principais passos para que realmente a gente consiga aí ter esse sonho de viver fora da Terra. E dentro desse cenário, o agro brasileiro ganha uma nova dimensão, porque não se trata apenas de produzir mais, mas de produzir onde nunca foi possível produzir antes. Então a gente precisa respeitar muito e investir muito na Embrapa, pois foi ela que permitiu o Brasil transformar essas áreas improdutivas aqui do Cerrado em um polo agrícola. Então se tem um sistema que eu não aposto contra é a Embrapa, porque ela provou para muita gente que o impossível dá para ser feito aqui no Cerrado onde a gente pisa hoje. E pessoal, tem um vídeo aqui inclusive que a gente gravou mostrando quanto que o orçamento da Embrapa vem diminuindo ano após ano. Em 30 anos, a gente tem cerca de 10% do que a gente investia na Embrapa. E um dos principais problemas que eu inclusive apontei no vídeo é que a Embrapa não dá voto. Você imagina que a gente pode colocar 100 milhões de reais de dinheiro público na Embrapa e a Embrapa vai lá, estuda juntamente com a universidade, faz testes, desenvolve cultivares novos, porque daqui 7 anos a gente vai ter, daqui 10 anos, a gente vai ter uma produtividade muito maior, um sistema muito melhor de produção, só que isso vai cair para o próximo presidente da República, isso vai cair para o próximo governo. Então, vejo poucos candidatos hoje falando da Embrapa, falando da importância de um setor que paga 27% do PIB. É muito mais fácil pegar esses 100 milhões e colocar ali em alguma campanha ou colocar em algum outro sistema assistencialista ali que dá voto direto. Porque se a pessoa ganhou um dinheiro do pai governo, ela está mais predisposta a votar nele. Então fique de olho aí nas propostas de todo mundo que está se candidatando aí, ver quem está falando da Embrapa, porque é ela que realmente faz o país aí mostrar esse sucesso que a gente tem na nossa produção. E sucesso na produção a gente vê em números, 181 milhões de toneladas de soja, a gente provavelmente virá com recorde de milho aí na safrinha e também se tornamos o maior produtor de carne bovina do planeta, passamos os Estados Unidos esse ano. Agora a gente precisa focar em conseguir vender pelo preço certo. E aí, convido você a clicar no link da descrição aqui ou ir lá no alvpagro.com.br, conversar diretamente comigo, a gente vai marcar uma reunião, explicar como que funciona isso e se você quiser, entra aí para a plataforma, onde você vai ter o conhecimento, você vai ter as ferramentas para analisar o mercado, você vai ter recomendação de vender ou não vender de acordo com a região que você está, a cidade que você está, o quanto comercializado você está e você consegue fazer o hedge aqui com a gente junto com o BTG Pactual, ou seja, a gente dá uma estrutura completa aí para que você consiga fazer pela primeira vez um seguro de preço, que é uma coisa tão básica depois que você faz, mas que quem não conhece parece mágica. E o meu compromisso com vocês é o mesmo compromisso da UVP como um todo, que é, você vai pagar um valor, você vai ter o conhecimento, você vai ter as ferramentas, você vai ter ali a recomendação e você vai conseguir fazer o hedge. Se no final você não conseguir fazer o hedge, você falar, pô, não estou satisfeito, acho que não tenho conhecimento suficiente, não valeu a pena, não precisa nem me justificar. Você pega o seu dinheiro de volta e tá tudo certo, depois de ter usado tudo. Ou seja, é o meu restaurante, você vem aqui, você pode comer a comida, comer a sobremesa, sentar na mesa e depois falar, não gostei, eu devolvo o dinheiro, você vai embora com a barriga cheia. Então, a proposta tá aí para vocês, alvpagro.com.br. Espero vocês aí no próximo vídeo aí, pessoal. Até mais.